Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Semana passada, infelizmente, não deu para vir, mas hoje Deus preparou para podermos estar aqui, né? Eu posso contar uma coisa que eu fiquei com vontade de falar? Eu vi os jovens aqui falando do que negócio da palavra e tudo, né? O pastor Gel comentou, eu falei, eu tenho que falar também. Contar um caos, né? Eu já tinha casado, nós já estava casado já, e mesmo assim a gente continuou trabalhando com jovens. E o que é que eu gostava de fazer no acampamento? Eu gostava de aprontar. Eu ia para o acampamento para ouvir a palavra, tudo, mas eu gostava muito da parte. Você fazia aquelas brincadeiras meio maldosas. Que você... E lembro que teve uma vez, não sei se era acampamento ou viagem missionária, tinha um grupo de jovens numa sala, nós ficamos hospedados em uma escola, e tinha uma sala do lado que era só dos solteiros. E eu estava na outra sala, aquela sala dos casados. E nós estávamos dormindo, e eu estava acordado. Eu ia lá na sala e apagava a luz. E os jovens ficavam muito nervosos comigo. E saía correndo, claro, né? E depois da quarta, quinta vez, um ficou atrás da porta. Na hora que eu entrei, ele fechou a porta. E aí pegaram umas toalhas molhadas, e eu não vi mais nada. Aquele dia naquele momento eu me senti como Pedro. Sabe, quando Pedro estava andando sobre as águas, começou a afundar, e aquele desespero, e aquele monte de jovens com carinho, batendo aquela toalha em mim. Acontece. E aí, então, eu vi uma mão. Primeiro eu vi alguém falando, sai, sai, sai. E uma mão. Ei, Maurício. Não era Jesus, era Denise. Ela entrou naquele quarto, cheio de homem. E falou, sai, sai. E só viu os rapazes para lá, para cá. E ela puxou eu pela mão. E falou, homem de pouca fé. Não, ela não falou isso. Mas ela me puxou e falou, vamos embora daqui. E eu não aprendi a lição. Então é assim, isso acontece. É bom também essa parte da brincadeira, né? Foi um momento muito gostoso. Mas, deixando essa história de lado, eu quero agradecer à igreja, agradecer ao grande apoio, as orações. Foi um tempo bastante difícil para todos nós. Hoje, meu irmão Roberto está conosco também, sua esposa. O Roberto passou mais tempo com meu pai. Ele poderia até falar melhor do que eu. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ficar alguns dias com meu pai no hospital. Ele meio inconsciente, voltava à consciência e tudo. Mas o Senhor resolveu recolher, né? Estamos felizes porque Ele tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e isso nos conforta muitíssimo. Nós trocamos o desespero pela esperança, né? Porque o desespero é para aqueles que não têm Cristo, mas a esperança em Cristo é eterna. Então nós trocamos a tristeza, trocamos todo o desespero pela esperança em Cristo Jesus, e isso nos conforta bastante. Amém? Em relação a Santa Teresa, eu falei um pouco aqui há 2 semanas atrás. Essa semana, se o Senhor nos permitir, acredito lá para quarta ou quinta-feira. Eu estou sempre mudando a data, né? Mas eu quero quarta, quinta-feira, se Deus permitir. Eu posso estar voltando para casa. Confesso que eu estou com saudade. Saudade dos meus vizinhos, das crianças. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, porque o ano passado, quando eu voltei, tinha muitos casos de Covid, e agora também. Não sei como está a situação das igrejas lá, mas nós vamos retornar. Estou com saudade do meu terreno, das minhas plantações. Os homens sabem do que eu estou falando. Eu posto lá no grupo dos homens, lá, as mangas, os pepinos, os couves, as mandioca, os milhos, e vai vir maracujá, melancia, e aí estou com saudade de tudo isso. Confesso que já estamos bem adaptados com a vida pacata de Santa Teresa. Você não precisa se locomover
durante muito tempo para chegar em algum lugar. O ponto mais distante, em Santa Teresa, vou levar no máximo 10 minutos a pé. Então, esse negócio aqui de ficar 1h30 no trânsito, eu não consigo mais. Não estou mais adaptado com essa situação. E eu quero, sim, voltar logo para casa. Os vizinhos já estão mandando recado, perguntando quando é que eu vou voltar. Então, eu estou com bastante saudade já de casa, do clima, das pessoas. Tudo isso, quando eu penso que eu estou aqui ainda, eu falo, puxa vida, eu não vejo a hora. Mas é tudo tempo no Senhor, e que Ele nos leve em paz. Chegamos até aqui, graças a Deus consegui também resolver algumas coisas que precisava, e se tudo der certo, dentro da vontade do Senhor, eu estarei retornando com a minha família na próxima quarta ou quinta-feira, tá bom? Muito bem. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer. Os demais, as fotos, eu não trouxe nenhuma foto de Santa Teresa, porque eu sempre posto lá no grupo da igreja, né? Quem vê as fotos? Então, os irmãos estão por dentro, né? Tento atualizar o máximo possível para os irmãos poderem ver o nosso trabalho lá. Vamos para a mensagem, então, dessa noite. Eu gostaria de falar sobre esse tema, gente como nós, pessoas como nós. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer nesse momento, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, anunciando o teu evangelho, Pai. Que essa noite possa ser uma noite abençoada, por ouvirmos a tua palavra, uma noite de conforto aos nossos corações e também de encorajamento. A Deus, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus que te peço e te agradeço. Amém. Vai aparecer ali, né? Que beleza. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque Deus tem nos dado histórias para que aprendamos lições sobre os fracassos e também os sucessos de homens e mulheres da palavra de Deus. Quando nós pensamos que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres que são relatados na palavra do Senhor, muitas vezes a gente acha que essas pessoas eram super crentes, pessoas que tinham um poder fora do normal, não eram pessoas comuns como nós. Mas, na verdade, eram pessoas comuns como nós. Todas as pessoas, todos os homens e mulheres que são relatados na Bíblia, eram pessoas como nós. A própria Bíblia diz aí em Tiago, capítulo 5, verso 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas do quê? Paixões que nós. E orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É claro que aqui existia um propósito de Deus. Eu não conheço mais ninguém que orou e choveu, ou que orou para não chover. Deus tinha um propósito naquele momento, na vida daquele profeta. Mas a Bíblia, ela deixa bem claro que Elias era um homem como nós. Uma pessoa com defeito e uma pessoa também com qualidade. Uma pessoa que teve sucesso, mas também uma pessoa que também teve os seus fracassos. Então, quando nós nos comparamos com esses homens, nós paramos para pensar que nós também podemos vencer. Nós podemos também agradar a Deus em nossa vida. Porque se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Eu lembro quando eu estava tirando a minha habilitação, e eu não sabia dirigir. E então teve uma irmã que ela tinha muita dificuldade com coordenação motora, e ela assim, eu vou tirar minha carta. E ela falou que conseguiu tirar a carta. Eu falei, puxa vida, tá vendo? A irmã com toda essa dificuldade conseguiu tirar. Eu também vou tirar minha carta. Não que eu seja melhor que ela, mas percebia claramente que ela tinha grande dificuldade com coordenação motora, entre saber o que era direita e o que era esquerda. E ela conseguiu. Então, é possível, sim, nos dias de hoje, agradar a Deus, assim como Elias agradou ao Senhor. A Bíblia também nos fala que Paulo nos mostra porque nós devemos estudar
esses personagens bíblicos? Eu gosto muito de pregar sobre personagens. Se você for lá na página do Facebook da Igreja de Santa Teresa, 90% das minhas mensagens são sobre personagens. Por que eu gosto de pregar sobre personagens? Porque é uma forma fácil de eu, pelo menos, aprender. E eu gosto de trabalhar muito com figuras também. Como temos muitas crianças, então é fácil achar personagens e mostrar para as crianças. Mas o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, está aqui na tela? Está na tela? Está na tela. Muito bem, diz assim: essas coisas aconteceram a eles, nos servem como o quê? Exemplo. Foram escritas como advertência para quem? Para nós, que vivamos nos fins do tempo. Então, esses personagens bíblicos, essas pessoas que são relatadas, os seus fracassos, os seus sucessos, suas dificuldades, os seus momentos de alegria, de tristeza, de provação, tudo isso foi escrito para servir como exemplo para cada um de nós. E mostrar que mesmo ele, com essas dificuldades, mesmo todos esses personagens, com todas aquelas dificuldades, muitos conseguiram servir ao Senhor. Muitos conseguiram agradar a Deus. Então é possível sim, nos dias de hoje, gente como nós, agradar ao Senhor. Amém? É possível. Você pode agradar ao Senhor nos dias como hoje. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. E hoje eu quero falar sobre uma menina. A Bíblia não diz o nome dela, mas a Bíblia diz que essa menina fez viver uma vida de uma forma maravilhosa, agradando ao Senhor. Aprenderam com a menina escrava de Naamã. 2 Reis, capítulo 2, verso 3, esse é o nosso texto, não está aparecendo ali, mas é o nosso texto base. 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3, diz assim: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, e ele o curaria da lepra. Muito bem. O que é que nós podemos aprender sobre a vida dessa menina? Primeiro, nós precisamos entender um pouco dessa história, né? Israel foi invadido várias vezes por seus inimigos, e a Síria sempre foi inimigo de Israel. E aconteceu que em uma dessas invasões, acabaram pegando essa menina, que a Bíblia não diz o nome, e levando como cativa. E lá ela se tornou serva do grande general Naamã. Trabalhou na casa desse homem. É importante analisar que ela tem muito a nos ensinar sobre a sua experiência de vida. A Bíblia não relata muita coisa sobre ela, mas a Bíblia fala muita sobre ela. Não relata sobre a sua vida de maneira geral, mas o pouco que fala muito aos nossos corações. Traz uma grande experiência para cada um de nós. Ela poderia ser revoltada e, de certo modo, ficar decepcionada. Decepcionada com quem? Decepcionada com Deus. Porque ele era uma pessoa que servia a Deus. Nós vamos ver mais tarde que ela realmente era uma pessoa que servia a Deus. Mas Deus permitiu que ela passasse por uma situação muito difícil na vida dela. E isso nos faz lembrar que o cristão, ele passa por dias difíceis. Ele passa por momentos difíceis. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas o Senhor Jesus tem o quê? Bom? Bom o quê? Ânimo. Eu venci o mundo.
Então essa jovem, ela poderia sim ter ficado revoltada e de certo modo ficar decepcionada com Deus. Ela falou, puxa vida, quantos anos eu servindo, os meus pais servindo ao Senhor, e por que o Senhor deixou eu passar por essa situação? Às vezes nós fazemos esses questionamentos. Por que eu estou passando por essa situação? Por que Deus está permitindo que eu esteja, a minha família esteja passando por essa situação? Eu peguei Covid. Minha filha, minha esposa, todos nós pegamos Covid. E aí fala, puxa vida, mas você não é crente? Mas quem disse que Covid olha a religião? Covid não olha a religião, gente. Os problemas, ele não olha a religião. O problema, ele vem para os bons e para os maus. Mas sabe de uma coisa? É em tempos como esse que nós precisamos confiar no Senhor. Eu lembro quando eu vi o resultado da minha filha, né? A menina mandou pelo WhatsApp, e aí estava lá, né? Primeiro ela falou que estava negativo. 2 minutos depois ela falou que errou lá e pediu desculpa, falou que estava positivo. Então ficamos uns 30 segundos, eu olhando para a Denise olhando para mim. Fiquei em silêncio e eu falei, a única coisa que veio na minha mente foi, vamos continuar confiando em Deus. E é isso que nós temos que fazer em tempos de dificuldade. E aquela menina, ela poderia ter se revoltado, mas ao contrário, uma grande experiência ela aprendeu naquele lugar. Com certeza, aquela jovem, ela tinha sonhos, projetos que foram adiados, interrompidos, porque ela foi levada como escrava. Quantos sonhos, quantos projetos, seu, nosso, foi interrompido por causa dessa pandemia. Talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você teve pessoas enfermas na sua casa, na sua família. E tudo isso interrompeu, acabou. Como é que eu vou fazer agora? Talvez você teve que se reinventar. Talvez você teve que criar novas alternativas. Buscar novos recursos, novos parceiros. Conversar com pessoas que talvez você não gostaria de conversar. Eu tenho aprendido uma coisa. Como um cristão. O nunca, nunca é nunca. O nunca, nunca é nunca. Como é assim o nunca, nunca é nunca? Você viu aquelas pessoas que você fala assim, eu nunca mais quero ver aquela pessoa. Nunca diga isso. Porque o mundo dá a volta. E vai chegar um momento que você vai precisar. Falar, puxa vida, com quem que eu posso contar nesse momento? Quem sabe se eu falar com aquela pessoa? Puxa, mas eu falei que nunca ia falar mais com aquela pessoa. Eu nunca mais vou voltar naquele lugar. Talvez um dia você precise voltar. O nunca, nunca é nunca. Tome cuidado com o que você diz. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. E aquela jovem, talvez ela teve os seus planos interrompidos, ela poderia ser uma jovem revoltada. Por quê? Ela estava longe da sua família. Você já ficou longe da sua família? Eu estou constantemente. Graças a Deus, né? Quando eu falo, eu estou longe dos meus parentes. Família, eu, Denise e Joana, estou longe dos meus parentes. E é gostoso estar aqui em São Paulo. Eu fico observando vocês que moram aqui, é interessante, né? Eu estava ali em Itapecerica, e aí a cada 50 metros, sempre tem um negocinho para comer. Se você está com fome, se você tem um dinheirinho no bolso, em São Paulo você não passa fome. Você compra qualquer besteirinha, né? Eu lembro, eu ia para Itapecerica, eu comprava uns pãozinhos de queijo, R$6, R$2, 6 pães de queijo pequenininho. Que beleza, logo cedo. Lá em Santa Teresa não é assim. Lá em Santa Teresa das 6 horas, 6h30, 18h30, tudo fecha. Se você quiser comer alguma coisa, é bom você ter algo em casa. Porque você não tem onde comprar. A não ser se você tiver carro. Se você não tiver carro, você vai ter que esperar outro dia, 7 horas da manhã, para abrir o comércio. Coisas tão simples, mas muitas vezes nós não percebemos. Aquela jovem, ela estava longe da família, sentindo saudade, talvez sentindo saudade do arroz, né? Do feijão, da carne, do carinho da mãe, do carinho do pai, dos amigos, dos parentes em si. Ela tinha tudo para ficar revoltada, ela tinha tudo para dizer, Deus me abandonou, porque ela estava longe. Ela estava em uma terra estrangeira,
uma outra língua, um outro costume, uma outra comida. Falei em outra comida, uma vez eu fui para a Bahia. E lá tem um tal de azeite de dendê. Quem gosta de azeite de dendê? Eu, mais ou menos. E aí eu não sabia, né, esse negócio de azeite de dendê. Cheguei lá e saímos do hotel. Eu falei, onde tem um lugar para almoçar? Aí eu falei assim, na esquina ali tem um restaurante. Você pode ir lá. Cheguei lá, a mulher estava fazendo a comida. Eu falei, que beleza, vou pegar comida fresquinha, quentinha. Ela assim, pode se sentar aí, moço? Pode sentar aí e esperar, daqui a pouco eu sirvo o senhor. Eu falei, que beleza. E aí, quando veio aquela comida, eu não queria nem saber, um arroz amarelo, né, um feijão meio gorduroso e tal, né? Comendo tudo, gostoso. Quando eu comecei a comer, aquele negócio começou a descer assim, suar. Tempero diferente. Eu tenho um problema sério quando eu viajo, fico muito tempo fora, meu organismo demora para reagir. Eu sofro com o tempero. Depois eu fico bom. Já estou bom já, viu? Depois eu fico bom. E aí, então, eu fico imaginando aquela jovem comendo aquela comida que não era a comida que ela tinha na sua terra, no seu meio da sua parentela. Ela também estava servindo como escrava. Ela não estava lá no turismo. Ela estava trabalhando, fazendo algo que ela talvez não queria. Ela não estudou para aquilo. Ela não, sua expectativa de vida não era para servir aos inimigos do seu povo. Se coloque-se na posição dessa jovem. Se coloque na posição dessa moça, longe da sua família, comendo uma comida que não era sua, ouvindo uma língua que não era sua, estava servindo a um povo a qual ela não escolheu servir, trabalhando como escrava. Escrava não tem direito algum. Estava essas condições, contudo, não interrompeu a vida dessa menina. Talvez você, talvez eu, em uma condição como essa, teria abandonado tudo. Onde está o meu Deus? Senhor, às vezes estamos passando por pequenos problemas ou por grandes problemas e achamos que Deus nos abandonou. Eu sempre conto e falo que a minha vida é um milagre. Eu só estou aqui hoje por um milagre de Deus. Deus sempre prepara tudo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo, porque faz tempo que eu não venho aqui, talvez vocês já esqueceram. Eu morava lá em Cidade de Mar, o pastor Joel sabe, morava na rua Avenida Celso dos Santos, 1036, apartamento 44E, bloco 2, do lado da igreja. Da minha casa só não dava para ver a igreja, porque tinha um outro prédio na frente, mas assim que eu saí na portaria, já dava para ver a igreja, muito perto mesmo. E aí, em novembro de 2001, eu estava trabalhando em uma multinacional e eu fui mandado embora. Uma crise que estava o país naquela época. E eu já tinha colocado em meu coração, Deus já tinha falado comigo de estudar, fazer o seminário. Eu queria ter o pastor Joel como meu professor. Brincadeira, eu nem sabia que ele era professor naquela época, né? E aí eu queria... Aí eu recebi lá a indenização, tudo, e tinha que pagar as contas de casa, porque eu, até eu casar, eu dava dinheiro para minha mãe. Eu morava na casa, pagava água, pagava luz, pagava condomínio. E eu guardei um pouco daquele dinheiro, falei assim, eu vou guardar um pouco desse dinheiro, porque vai começar as aulas, se não me engano, em março, final de fevereiro, e eu, pelo menos um mês, eu consigo pagar a matrícula e a mensalidade. Um mês eu paguei, tá? Vou estudar. Então, faltava uma semana, ou 2 dias, algo assim. Eu fui comprar pão, e o pastor Marcelo estava lá na escada, ele me viu e me chamou, logo cedo. Ele falou, Maurício, vem cá que eu quero falar com você. Eu falei, pois não, pastor, estou sabendo que você vai fazer o seminário. Eu falei, é verdade. Mas você está trabalhando? Eu falei, não. Mas como é que você vai pagar? Eu falei, olha, um mês já está garantido. Um mês já está garantido. Ele falou, faz o seguinte, vem à noite que eu quero conversar com você. E aquela noite eu fui, ele estava com um pacotinho e o dinheiro. Ele falou assim, está aqui o seu dinheiro que você pagou, a mensalidade e a matrícula. Faz o seguinte, você sabe fazer café? Eu falei, sei.
assim, então faz o café aqui para o pessoal, para os estudantes, antes da aula, depois você sobe para a aula. Você vai pagar o seu seminário com café. E eu estudei ali durante 3 anos, pagando o seminário com café. Deus providenciou aquilo que eu precisava. É claro que eu arrumei serviço nesse meio termo, e ele falou, não precisa pagar não, continua fazendo o café. E eu fiz café. Depois, quando acabou, fiquei mais 1 ano ainda fazendo café. 4 anos fazendo café, 1 ano de gratidão. Não estudava mais, mas continuei fazendo café como gratidão. Então veja que a nossa vida é um milagre de Deus. Deus sempre vai providenciar as coisas certas no momento certo. E a vida daquela menina também foi um milagre de Deus. Ela não interrompeu a sua fé por causa das dificuldades. O texto bíblico aqui não nos mostra que ela vivia vivia frustrada e nem tampouco revoltada com sua condição. O texto não nos mostra isso. Eu poderia falar, mas o texto não nos mostra. E pelo decorrer da leitura que fizemos, nós vemos que Deus trabalhou na vida dessa jovem. E eu quero destacar aqui 3 qualidades dessa menina que nos ajudam a entender o quê? O quanto especial ela foi naquele momento. O quanto especial ela foi. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. Deus está querendo usar você nesse momento. Deus quer usar esse momento para te ensinar algo. E sempre tem sido assim. Uma outra coisa, como ela testemunhou do Senhor, apesar da situação. Como você testemunharia, como você falaria de Deus em uma situação como essa? Eu sei que é difícil para nós essa questão de escravo, porque aqui ninguém nunca foi escravo. Mas o fato de estar longe, servindo pessoas que não é sua família, ser raptada, é terrível. E essa menina, ela não se deixou se abalar por essa situação. Então, qual é a primeira coisa que podemos aprender com a vida dessa moça aqui? Primeira coisa é que deixa eu passar, voltou aqui. É que o seu coração estava cheio do amor de Deus. Quando nós vimos aí no verso 3 do capítulo 5, diz assim: como seria bom se o meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria. Veja que ela não estava cheia de amor pelos seus senhores, mas o seu coração estava cheio do amor de Deus. E aí a gente entende e aprende que às vezes nós estamos magoados com certas pessoas, e vemos na vida dessa menina que, apesar de ela estar triste ou magoada, talvez, ela não deixou de amar a Deus. E nem Deus deixou de amar a ela. E no seu coração estava o amor. Certa vez eu vi uma frase, que era mais ou menos assim, que a mágoa é um sentimento muito pesado. E eu resolvi trocar pelo amor. O amor é muito mais leve. Então, o seu coração estava cheio do amor de Deus. E de que forma ela demonstrou o amor ao próximo? Ela ouviu. Naamã estava com lepra. A lepra era uma doença terrível. Não tinha cura. Uma pessoa com lepra estava condenada à morte. Mas não somente isso, é uma doença que matava lentamente. E o que acontecia? Uma pessoa com lepra, ela tinha que sair do meio da sua família. Ele não podia exercer o seu cargo no seu trabalho. Imaginem só, não é muito diferente do Covid, né? Tem que se isolar. Mas o Covid tem esperança de ser curado. E somos curados, graças a Deus, amém? Mas a lepra não. Era considerado alguém impuro. Tinha que se isolar. A riqueza de Naamã, o dinheiro de Naamã, nada poderia resolver a situação dele. Ele estava triste. Talvez aquela menina,
ouvia o choro da sua senhora, chorando porque o seu marido Naamã estava leproso e não podia estar em casa. Ouvindo a tristeza, as lágrimas. E aquela menina ouviu. E como é bom ter pessoas que nos ouvem. Como é bom ter alguém ao qual nós podemos abrir o nosso coração. As pessoas têm cada vez menos tempo e disposição para ouvir os outros. Eu moro no interior, lá no interior o pessoal gosta muito de prosear. Todo mundo sabe o que é prosear, né? Conversar. Tem um senhor do lado da igreja, se você não ficar pelo menos 40 minutos com ele, você não conversou. Tem que conversar. Eles querem contar as histórias dos avós, dos pais deles. E eles já são de idade. E você fica ali ouvindo. Eles simplesmente querem falar. Mas é necessário ter alguém para ouvir. Então aquela menina, ela demonstrou o seu amor ouvindo a sua senhora. Da mesma forma também, Jesus sempre teve disposição e tempo para ouvir as pessoas exatamente porque ele o amava. E investia tempo nisso. Lembra-se da caminhada lá dos dois servos, dos dois discípulos, indo para a caminho de Emaús, obrigado. A caminho de Emaús. Eles estavam tristes, sem esperança, falando do que estava acontecendo. Então o Senhor Jesus chegou próximo dele e eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão tão cabisbaixos? E ele fala: o senhor é estrangeiro? Não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus falou assim: não. Me conta aí. E aqueles homens começaram a falar. E falar. Talvez eles só precisavam falar. Os seus corações estavam cheios de tristeza. E como é bom ter alguém para nos ouvir. Você já passou por momentos assim? Que precisa ter alguém para ouvir? Como eu gostaria de ter alguém nesse momento para poder desabafar. Como eu gostaria de ter alguém nesse momento para poder contar as minhas dificuldades. Eu sei que nós devemos falar com o Senhor. Eu sei que devemos falar primeiramente com Deus. Mas é bom ter alguém próximo para poder compartilhar as nossas necessidades. É bom poder ter alguém próximo para poder compartilhar os nossos problemas. Desabafar. Porque a gente fica pensando: o que será que os outros ficam falando de mim? O que será que as pessoas estão pensando do meu trabalho, do meu ministério, da minha vida? Eu quero falar. Eu preciso desabafar. E aquela jovem, ela deu ouvido. E não somente isso, aquela jovem também demonstrou o seu amor, se prontificando em ajudar. Não é somente ouvir, mas é dizer também: o que eu posso fazer por você? Talvez essa seja a pergunta que todos nós cristãos devemos fazer. Em vez de dizer assim: o que você precisar, conta comigo. É bom ouvir isso. Mas a pergunta correta seria: o que eu posso ajudar você? Existe uma grande diferença. E aquela jovem, então, ela se prontificou em ajudar. Como seria bom se o meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria. Olha só, Tiago capítulo 2, verso 18, diz assim, mas dirá alguém: tu tens a fé? Eu tenho o quê? As obras. Mostra a tua fé sem as suas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelo que as minhas obras. Sabe, lá em Santa Teresinha, que vou falar agora, não é me glorificando. Nós somos servos do Senhor e devemos nos colocar à disposição das pessoas. E Deus vai nos usando. Não adianta você chegar lá em Santa Teresinha, pegar a Bíblia e falar assim: eu vim falar de Jesus para você. A pessoa, por educação, até vai te ouvir. Mas ela não vai te dar crédito. Porque elas primeiro querem ver quem é você. Elas querem te conhecer. E sabe uma coisa que eu aprendi lá? As pessoas, elas são muito da roça.
viveu a sua vida toda carpinho, né? Lá na roça e tal. Então eles têm os seus quintais e eles limpam os seus quintais, tudo. E eu tenho um quintal grande lá onde eu moro. E é um grande desafio, porque eu tenho que limpar aquele quintal. Uma vez eu até mandei a foto para o pastor Geral. É um grande desafio limpar aquele quintal. Mas eu percebi uma coisa. Sabe o que eu percebi? Que eles dão valor, eles valorizam as pessoas que limpam o quintal. Por quê? Porque se seu quintal estiver sujo, ele fala assim, se esse cara aí não limpa o quintal, quem é eles para falar de Jesus Cristo para mim? Se nós não vivermos o evangelho na prática, quem somos nós para falar de Jesus Cristo para alguém? E eles valorizam, falam, pastor, quintal está limpo, bonito, falei, obrigado, né? Se eu limpou sozinho, fala, estamos aí, né? Mais ou menos. Deus sabe. Tem que manter o quintal limpo. Não é para agradar as pessoas, é para mostrar que nós somos trabalhadores. Estamos ali para ganhar a confiança deles. E tem sido tão bom, tão bom. Eu sempre conto a história de uma irmã a qual nós estamos ajudando e nós levamos comida para ela. Uma senhora, todos os dias, segunda a sexta, final de semana, tem alguém que faz isso. Nós começamos a levar o almoço para ela. E os vizinhos não nos conheciam. E eles começaram a observar. Olha, o pastor, minha esposa e o pastor levaram comida para fulano. E aquela pessoa tão grata, ela começou a falar o quanto nós fazíamos por ela, para os outros. Daqui a pouco, chega as pessoas no meu portão. Pastor, só que você pode me levar lá no banco para sacar um dinheiro? Posso. Pego o carro, vou lá. Pastor, eu não sei tirar dinheiro. Você pode tirar dinheiro para mim? Está aqui o cartão e a senha. Mas você nem me conhece, não. Fulana falou que você é de confiança. Já pensou se eu não limpasse meu quintal? Já pensou se nós não vivêssemos aquilo que pregamos? Quem vai dar confiança? Quem você vai conquistar? Não conquistamos ninguém. E aquela jovem então demonstrou o seu amor, se prontificando em ajudar. Não somente ouvindo, mas também em ajudar. Uma segunda coisa que aprendemos é que essa jovem era uma menina de fé. Vocês leram um texto? Ela disse, olha, se o meu Senhor for lá, como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele restauraria a sua lepra. Opa! A Bíblia não relata que ela orou. Provavelmente ela orou, mas a Bíblia não relata. A Bíblia não relata que ela não mandou um WhatsApp para o profeta. Tá indo fulano aí, hein? Dá um jeito no problema dele. A Bíblia não relata nada disso. Ela, pela fé, acreditou que Deus poderia solucionar o problema do seu senhor, do seu patrão. Ele era mais do que patrão, era o senhor. Ele poderia tirar a vida dela. Ele tinha direito. Mesmo assim, ela não temeu. E ela, pela fé, falou, olha, ele o restauraria a sua lepra. Uma moça de fé. As grandes provas da nossa fé e nossa vida é quando nós passamos por momentos de dificuldade. Essa jovem, ela demonstrou quão firme era a sua fé no Senhor. Quando nós passamos por problemas, a nossa fé é provada e também é tempo de crescer. Quando você está passando por dificuldade, quando você está passando por um problema, é tempo de você se colocar diante do Senhor e agradecer a Ele e saber que Ele está querendo que você cresça. Nós precisamos crescer em nossa fé. Lembra do pedido dos discípulos? Senhor, aumenta a nossa fé. Oh, meu Deus, passou tanto tempo com Jesus. E no final ele falou, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós precisamos crescer na fé. Não é os problemas que vão nos destruir, mas é o Senhor que estará conosco. E é em tempos como esse que nós devemos pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Atos capítulo 4, verso 12, diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, e nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser
salvos. Você sabe quem disse isso? Pedro. E quem foi Pedro? Aquele lá que negou Jesus. Aquele que não pensava direito e tomava as logo decisões sem pensar e fazia uma série de erros, cometia uma série de erros. Mas agora Pedro demonstrando crescimento na sua fé, ele diz, olha, ele dizendo não para a igreja, mas dizendo para os religiosos. Leia lá depois esse texto. Ele dizendo para os religiosos que estavam questionando ele. Ele disse, olha, em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu, e nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. De quem que ele estava falando? Estava falando de Jesus. Ele não negou Jesus quando ele foi questionado pelos religiosos. Ele não negou a sua fé. Sabe por quê? Ele estava crescendo cada vez mais. Em tempos de desafio, em tempos de dificuldade na tua e na minha vida, é tempo de crescimento. Aquela jovem, ela demonstrou o crescimento. A sua fé estava lá. Aquela jovem demonstrou também que em tempos de provação, lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que tendo por certo isso, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. O que aconteceu com essa jovem? Quando a nossa fé é provada, é tempo de nos fortalecermos. Não somente crescer, mas nos fortalecemos. Uma criança, ela cresce e ela vai se fortalecendo. Logo, logo ela está andando, correndo, se fortalecendo. Assim também somos nós, crescendo na fé e também nos fortalecendo, porque a palavra dele diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você está crescendo na sua fé? Você está se fortalecendo na palavra do Senhor? Mas também, aquela jovem, quando a nossa fé é provada, é tempo de continuar agradando ao Senhor. Deixa eu voltar aqui, ok? É tempo de continuar agradando ao Senhor. Efésios capítulo 6, versos 6 a 7 diz assim, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa o quê? Boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Então aquela jovem, ela também, em tempos de dificuldade, ela continuou agradando a Deus. Quantos passando por dificuldade deixam de agradar ao Senhor? Quantos em tempos de dificuldade deixam de crescer na fé? Perde a oportunidade de crescer na fé. Quantos em dificuldade perde a oportunidade de se fortalecer no Senhor? Quantos? Quando minha mãe estava doente, agora falar da minha mãe. Minha mãe estava doente. Minha mãe teve câncer de pâncreas e ela veio a falecer alguns anos atrás. Mas quando ela operou, o médico falou, eu estava no hospital com ela, na véspera de Natal. O médico falou para ela, olha, dona Josefa, se você comer a refeição dessa noite, amanhã eu te dou alta. E eu estava lá e eu vi isso. Falei, mãe, passa essa comida para cá. Vamos dividir. Comi mais do que ela. No outro dia o médico falou, dona Josefa, você comeu tudo, está de alta. Está de alta. Comi a comida do hospital. Sabe por quê? A comida, ela fortalece. A comida é algo extremamente importante para o paciente. Se o paciente não se alimenta, sai de alta, continua lá, né? Continua lá. Se eu pequei ou não, Deus me perdoe, mas eu comi a comida. E saímos, minha mãe viveu uns 2 anos ainda. Foi uma bênção. Comia, vamos estar 60 dias aqui dentro, aqui? Vamos embora. Vamos entregar nas mãos do Senhor. E foi um milagre mesmo, porque os médicos pegavam o exame da minha mãe e falavam assim, dona Josefa, sua cirurgia, mais de 13 horas de cirurgia, seu câncer, muito difícil de resolver. Geralmente as pessoas não viviam mais do que 6 meses, ela viveu 3 anos. Foi uma bênção. Não sei se aquela comida fez bem ou fez mal, mas ela viveu um tempo bom ainda. Então,
É importante nos fortalecer no Senhor, se alimentar da palavra do Senhor. E aquela jovem, então, ela demonstrou a sua fé, ela demonstrou o seu amor, mas ela também demonstrou que era uma menina cheia de ousadia. Cheia de ousadia. Sabe por quê? Porque os escravos, geralmente, eles eram limitados em falar com seus senhores. Quem era aquela menina para falar com seu senhor? Quem era aquela menina para falar do seu Deus? Talvez nós fazemos essas perguntas. Quem sou eu para falar de Jesus? Quem sou eu para falar de Jesus para o meu patrão, para o meu irmão, para o meu amigo, para sei lá quem? Às vezes a gente faz essa pergunta. Os escravos, quando vemos no versículo 13, no versículo 3, vemos que ela demonstrou ousadia em pronunciar, em falar do seu Deus, naquilo que ela acreditava. Em tempos de dificuldade, em tempo de anunciar Jesus. Louva a Deus por essa igreja que, mesmo com toda a pandemia, continuou anunciando ao Senhor Jesus. Eu conversei com uma pessoa e eu falei assim: como está na sua igreja? Está fazendo culto online? Não. Então está presencial? Também não. Mas está fazendo o quê? Nada. Nada. Pega nas mãos do Senhor. Louva a Deus porque aqui continuou pregando, anunciando a palavra do Senhor. Mesmo em tempo de pandemia, era lá o trabalho com as crianças. Como é o nome do cidadão lá? O Joey. Chegou lá para a região de Maria, Santa Teresa. Os trabalhos durante a semana, uma bênção. E continua. Em tempos de dificuldade, devemos ser ousados e continuar anunciando a palavra de Deus. Aquela jovem, ela tinha essa marca em seu coração. Ah, se o meu Senhor fosse lá em Samaria. Ah, se o meu Senhor fosse lá e encontrar um profeta que resolveria o problema do meu Senhor. Você tem anunciado o Evangelho através da sua vida, através do seu testemunho em tempos de dificuldade? Ou você está aí meio murchinho? É tempo de se levantar. É tempo de, como diz o tema dos jovens, né? Recomeçar? Tempo de... Tempo de retorno. É tempo de retorno. Irmãos, ela não se intimidou, mas proclamou sobre o seu Deus com autoridade. Isso traz um versículo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que diz assim, está meio torto ali, não sei o que dá para ver, mas eu vou estar lendo aqui, tá? Como eu não estou acostumado com a fonte aqui, mas as próximas oportunidades eu vou melhorar isso aí. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de coragem para você viver em tempos de dificuldade, continuando amando Ele, continuando amando, servindo a Ele, continuando cheio de fé, mesmo em meias provações, e continuando com ousadia. Falar: olha, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, eu continuo servindo ao Senhor. Apesar de tudo que tem acontecido em minha vida, eu continuo servindo ao Senhor. Irmãos, seríamos muito ingrato, e abandonarmos o Senhor nesse momento, por tudo que Ele já tem feito em nossa vida, por tudo. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa, mês a mês, eu falo assim, porque as minhas contas nunca batem, né? Não sei se as suas são assim, mas as minhas nunca batem, né? As minhas nunca batem. Eu não sei quando é final de mês, quando é início, as minhas nunca batem. Eu falo assim: se Deus providenciou até agora, Ele vai continuar providenciando. Se Ele foi fiel até agora, Ele vai continuar sendo fiel. É claro que eu tenho que ter sabedoria em lidar com aquilo que eu ganho. Nós devemos ter sabedoria. Não é vamos pegar o cartão de crédito, vamos fazer uma festinha aí e Deus vai providenciar. Não é nada disso. É saber usar com sabedoria. Então, se Ele tem providenciado até agora, Ele vai continuar providenciando. Então, nós não podemos virar as costas para o Senhor. Nós devemos continuar confiando. A Bíblia não cita o nome e nem mesmo o que aconteceu com ela depois da cura de Naamã. A Bíblia não fala, mas
mas nós queremos que a situação na casa daquele homem mudou. Aquele homem voltou curado para casa. Pô, mulher, sou curado. Graças ao Deus da minha serva, dessa menina aí. Graças ao Deus dela. Glorificando. E aquela mulher então feliz. Puxa vida, glória a Deus por isso. Talvez os seus filhos começaram a pular. O papai está curado, o papai está curado. Não somente restaurou a saúde, mas restaurou a família. Deus é assim. Quando Ele restaura por completo. Deus, quando Ele trabalha por completo. E Ele pode então voltar ao seu trabalho. Olha só, lá vem Naamã, o general. Graças ao Deus daquela menina, que usou ela de uma forma maravilhosa. Quem é essa menina? A Bíblia não fala. Mas uma coisa é importante: estarmos à disposição do Senhor em todo o tempo. Somos como ferramentas nas mãos do Senhor. E uma ferramenta enferrujada não serve, só dá trabalho. Devemos estar sempre prontos, habilitados para servir ao Senhor. A nossa vida pode ser transformada se tivermos o nosso coração cheio de amor por Deus. A tua vida, a tua situação pode mudar se tivermos o nosso coração cheio do amor de Deus. Se deixarmos Deus trabalhar em nossa vida. Também a nossa vida pode ser transformada se demonstrarmos a nossa fé, como aquela menina demonstrou, crescendo, se desenvolvendo, com ousadia. A tua vida pode ser transformada. Se coloca na posição dela. Ela não se deixou se abater. Quantos e quantos problemas você já passou e Deus sempre esteve contigo? Você acha que esse agora vai te derrubar? Continue confiando no Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu vou estar orando e vou passar a palavra para o pastor. E se Deus falou no seu coração, faça um compromisso com o Senhor. Senhor, me perdoe por ter duvidado alguma vez das suas promessas. Me perdoe, eu estou passando por dificuldade, o Senhor sabe. Mas eu creio que o Senhor está comigo. Assim como o Senhor esteve com aquela jovem que o Senhor usou de uma forma poderosa, o Senhor também pode me usar no meu lar, no meu trabalho, aonde eu estiver. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra essa noite. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo nas situações mais difíceis, não há poço tão profundo que tua mão não possa alcançar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado o teu poder. O Senhor tem demonstrado onde não existe mais possibilidade humana. O Senhor tem demonstrado o teu poder e mostrando que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Eu te agradeço, Senhor. E o Senhor falou o coração de alguma pessoa aqui essa noite, Pai. Que essa pessoa possa manifestar, Senhor, eu quero ser mais grato a Ti. Eu quero ser, Pai, servir mais ao Senhor, independente dos problemas ao qual eu estou passando. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor.